Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma webinar de demonstração geral da Fractal. Sou o Lucas Rufato, gerente de contas aqui na Fractal. Vou estar fazendo essa demonstração junto com vocês. Durante a demonstração, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de perguntas. Nós temos aí a caixinha de perguntas e respostas. Peço, por favor, que tudo que for perguntas coloquem lá. Se colocar aqui no chat, acaba que, pelo volume, às vezes a gente não consegue ver e acompanhar. Estando lá na caixinha de perguntas, a gente consegue acompanhar, consegue responder todas as perguntas e questionamentos aí, tá joia? Bom, muito bem, pessoal. Dando sequência, então, vamos conversar um pouquinho sobre o Fractal One. Vou fazer uma apresentação institucional para vocês conhecerem aí todas as nossas funcionalidades e ferramentas. Na sequência, a gente parte para uma demonstração um pouco mais prática, demonstração em si da plataforma, tá joia? Aí com essa demonstração, vocês vão conseguir acompanhar, vão conseguir entender como funciona a ferramenta em si, num todo, tá? Bom, pessoal, então, falando sobre o Fractal é uma plataforma CMMS EAM, tá joia? Então, traduzindo aí, é uma plataforma para gerenciamento de ativos e gerenciamento de manutenção. Qual que é o nosso objetivo, né? É acabar com essa maneira antiga de se trabalhar, né? Uma maneira antiga de gerir a manutenção e gerir os seus ativos. É muito comum que a gente ainda encontre empresas que têm processos extremamente complexos, e isso se deve muito ao fato dos processos ainda serem manuais, né? Enquanto mais manual é um processo, maior também o risco de cometer uma falha, o risco de não imputar algum tipo de informação. Então, empresas que costumam criar processos extremamente complexos e burocráticos e com várias etapas para tentar para várias etapas para controlar e gerenciar essa manutenção, com programas de controle paralelo da parte de cronograma, programas de abertura de chamado, planilhas Excel, um MS Project em paralelo também. Com isso, cria-se uma rotina que deveria ser simples, né? Uma rotina muito complexa, tá? Uma rotina muito burocrática. E o jeito Fractal de se trabalhar, que eu quero mostrar para vocês, é uma plataforma de uma nova era, né? Uma nova era da manutenção, uma era em que a tecnologia tem um papel fundamental para levar melhores práticas de sustentabilidade para as empresas e também para alinhar as empresas na indústria 4.0. Além de toda a praticidade, a tecnologia da Fractal também tem um papel muito importante de alinhamento sobre a sustentabilidade das metas globais, tá? E se trata também de uma plataforma 100% em nuvem, 100% mobile, que garante total autonomia para que vocês realizem qualquer tipo de ação de onde estiver, seja de um celular ou seja de um desktop. Lembrando que somos uma plataforma disponível também de pessoas de manutenção para pessoas de manutenção. Bom, nós buscamos reimaginar a maneira de se trabalhar, tá joia? Então, falando hoje de uma manutenção eficiente, uma manutenção automatizada, onde nós temos dentro de uma empresa vários setores conectados, tá? Aqui a gente consegue, dentro do Fractal, conectar a parte de IoTs, então toda a parte de monitoramento de variáveis dos seus ativos, abertura de chamado e acompanhamento pelos técnicos, tá joia? Planejamento de manutenção, então toda a parte de planejamento também dentro de um único sistema e a parte de gerenciamento dos seus ativos. Tá? Então a gente consegue englobar tudo que o CMMS e a AM consegue oferecer para vocês dentro do Fractal One. A nossa plataforma é um CMMS que auxilia nas atividades periódicas preventivas, preditivas e corretivas. Permite que você controle 24 horas por dia, 7 dias por semana, toda a gestão da sua manutenção, garantindo aí maior confiabilidade e segurança. E também foi uma plataforma desenhada para a equipe em campo, uma plataforma desenhada para os técnicos, aqueles colaboradores que estão na linha de frente, fazendo a manutenção e fazendo os ajustes dos equipamentos, tá? Bom, falando de tela responsiva, eu tenho a tela do desktop exatamente no meu mobile, seja um smartphone ou um celular, então eu consigo ter um controle total da palma da minha mão. Tá? Com essas funcionalidades, eu consigo, de maneira fácil, atualizar status de ordem de serviço, fazer leituras de medidores, anexar uma foto, anexar um vídeo ou uma mídia,
consigo de maneira fácil visualizar todo o histórico de manutenção do meu ativo. Eu também consigo abrir chamados, solicitações de manutenção. Então, uma das maiores facilidades no mobile, além de você ter 100% das funcionalidades de um desktop na palma da mão, você também consegue apontar a câmera para o QR Code do equipamento e abrir uma solicitação de chamado, abrir uma solicitação de manutenção, imputando mídias sobre esse defeito. Então, a gente consegue fazer essas aberturas e verificar o histórico de equipamento apontando a câmera para o QR Code, mas também utilizamos a tecnologia das etiquetas NFC, tá? As etiquetinhas como se fossem aí sensores de aproximação, como as maquininhas de cartão de crédito utilizam hoje em dia. Para ter uma manutenção eficiente, vale lembrar que é imprescindível que as empresas tenham uma árvore bem estruturada dos seus ativos, uma árvore onde você consiga encontrar todos os seus ativos de maneira simples e fácil. E aqui na Fractal nós não só consideramos as instalações e os equipamentos e as ferramentas também como ativos, mas ativos digitais. Então nós trazemos aí o controle de toda a parte de documentação, mapas e tudo aquilo que vocês consideram arquivo digital e que tem um valor para a empresa. Tá? É importante que, junto com o seu ativo, você também inclua tudo que for de característica referente a ele. Seja aí uma característica física, um modelo, uma marca, mas também esses arquivos digitais, né? Controle de documentação, validades. Falando aí do PCM, do planejamento dentro do Fractal, nós temos aqui um painel de planejamento que é uma visão Kanban, uma visão onde você consegue de maneira fácil enxergar todas as tarefas pendentes de planejamento, todas as tarefas que já estão com ordens em processo, tarefas na etapa de verificação e tarefas concluídas. Tá? Esse é o painel geral de visão que o planejador consegue enxergar e também os técnicos conseguem ter essa visualização dentro de campo, para eles poderem acompanhar as tarefas que estão designadas a eles. Bom, agora falar um pouquinho do módulo de BI, que nós também vamos apresentar para vocês, tá? Então, um dos pilares aí do Business Intelligence é baseado no conceito de Extraction, Transformation Load, então, extração, transformação e carga de dados, tá? Aqui na Fractal, a gente tem um conceito de buscar e captar todos esses dados que são imputados dentro do sistema, tá? E através deles extrair conhecimentos. Então, dados que antigamente eram esquecidos, que não tinham relevância, a gente consegue transformá-los em BIs, BIs práticos e BIs usuais, levando informações como análise técnica, análise econômica, recursos utilizados, provisionamento de gastos, análise de falhas, porcentagem de cumprimentos e até mesmo a performance de atendimento da manutenção frente às solicitações que são abertas em campo. Falando dos IoTs, nós temos alguns modelos de IoTs para fazer monitoramento de variáveis. O primeiro modelo se chama Fractal Onboard. Então, o Fractal Onboard, nós conseguimos monitorar veículos, seja carros, caminhões, equipamentos de linha amarela ou equipamentos pesados. Nós temos dois modelos, um pode ser pela porta OBD e o outro pode ser conectado através de cabos. Vocês conseguem ter a geolocalização de cada equipamento. E com ele, você, além de você registrar informações sobre variáveis, quilometragem, temperatura, deslocamento, vocês também conseguem automatizar a manutenção. Então, vocês conseguem deixar prontas as suas ordens de manutenção para quando o equipamento, por exemplo, atingir 10.000 horas de uso ou para quando o equipamento atingir 10.000 quilômetros. Automaticamente a ordem é startada. O segundo modelo de IoT que nós temos é o Fractal X. Através do Fractal X, vocês conseguem monitorar qualquer tipo de variável em campo, seja temperatura, umidade, condição do ar, pressão, orímetro, através desse Fractal X. Tá? O Fractal X é um box com entradas de 4 a 20 mA. Nós temos alguns modelos já fabricados e desenvolvidos, mas também podemos desenvolver modelos sobre medidas. Também através do Fractal X, vocês vão ter as informações em tempo real. Então, as informações sobre as variáveis dos equipamentos que estão sendo medidas em campo já estão sendo enviadas para a nuvem, tudo em tempo real. E através deles também é possível ter uma manutenção baseada em condição. Então, você vai determinar um padrão para o seu equipamento e, através das medições, é possível que a plataforma tome ações automáticas,
como, por exemplo, startar uma ordem de serviço, enviar um alerta ou enviar um e-mail quando tiver algum equipamento fora ali do padrão de funcionamento. Dando um passinho aí à frente da parte de monitoramento e IoTs, nós temos a plataforma Predicto. Predicto trabalha com uma inteligência artificial, tá? E através de monitoramentos de vibração e temperatura de motores elétricos, Predicto aprende como seu equipamento trabalha, ele cria modelos preditivos, e ele consegue prever o tempo de utilização do seu equipamento até a quebra 100%, até o ponto de ruptura. Então, utilizamos aqui inteligência artificial através de algoritmos matemáticos, algoritmos de mediana, MR2M, a plataforma ela realiza cálculos, ela prevê para você o tempo de quebra do seu equipamento, né? Prevê para você até onde o seu equipamento consegue trabalhar antes da quebra. Junto com essa análise de quebra do seu equipamento, ela traz também uma análise de confiabilidade. Então, você vai ter uma linha de confiabilidade trabalhando junto com as variações de medições do seu equipamento. Nossa plataforma foi desenhada para qualquer tipo de segmento, então somos um sistema já desenvolvido em nuvem, o sistema React, tá joia? Temos total disponibilidade para trabalhar com empresas de serviço, complexos hospitalares, transportes, manufatura, energia eólica, usinas. Então, somos uma empresa que estamos dentro de diversos tipos de segmento hoje em dia. Uma das nossas funcionalidades também e um dos pontos positivos são as APIs abertas. Então, trazemos aí APIs abertas para vocês conseguirem fazer a integração do Fractal com as informações do Fractal com qualquer outro sistema que exista hoje. Tá? E aí, eu não limito somente a sistemas ERPs. Podemos também fazer integrações com sistemas supervisórios. Caso algum cliente tenha um sistema supervisório em campo já coletando variáveis, podemos puxar essas informações e colocar para dentro do Fractal, seja através de API, tá? Ou seja, através de algum hardware, caso as informações sejam coletadas via CLP. Somos um software em classe global e hoje estamos presentes em mais de 35 países, mais de 1.000 companhias já utilizam o sistema. Viemos aí ao longo dos anos conquistando alguns prêmios como uma das melhores plataformas para gerenciamento de ativos e manutenção, graças à nossa tela responsiva e intuitiva. Estamos um pouco à frente das outras plataformas que existem hoje no mercado, sendo uma das plataformas mais completas para você gerenciar ativos e manutenção, junto com a IoT e inteligência artificial. Bom, pessoal, essa foi a apresentação institucional. Agora eu vou passar com vocês na prática como o sistema funciona. Já estamos abertos a perguntas e respostas, ok? Fiquem à vontade. Está ok. Então, já estou com a tela do Fractal aberta para a gente otimizar o nosso tempo, tá? Mas lembrando que a plataforma não possui instalação, então ela não é uma plataforma que você instala um aplicativo ou um programa no computador, você consegue acessá-la via navegador com o endereço one.fractal.com. É possível realizar o seu login sync sign-on ou você pode criar um usuário via e-mail, ok? Quando você loga no sistema, essa é a nossa tela principal, a nossa tela inicial do Fractal One. Nessa tela principal, o Fractal já traz aos clientes algumas informações sobre o status da manutenção em campo. Tá? Então, vocês conseguem enxergar aqui um dashboard inicial, onde, de maneira simples, conseguem visualizar tudo que está em processo, verificação, ordens concluídas, tarefas atrasadas, porcentagem de cumprimentos, tarefas programadas e não programadas, ordens de serviço criadas, concluídas e pendentes, falhas que causaram danos, quantos ativos estão parados, quantas paradas são planejadas e não planejadas, número de solicitações de serviço. Então, temos aqui um dashboard inicial quando vocês logam no sistema, que já possibilita enxergar o andamento e status da sua manutenção. Informações que podem ser filtradas por um período específico, por exemplo, um mês, posso alterar para 6 meses. Se eu quiser ver informações de um ano para cá, eu consigo também de maneira simples. Caso tenha algum outro período, vocês podem personalizar e digitar o período dessas informações para que vocês consigam visualizar. Do lado direito,
eu consigo filtrar essas informações por localidade. Então, dependendo de como vocês efetuam o cadastro na árvore de ativos, vocês conseguem visualizar por instalação todas essas informações. No canto superior do lado direito também eu vou ter o campo de configuração de usuário, tá? Observar que a plataforma tem o modo escuro, posso retornar para o modo claro, é uma plataforma multi-idiomas, então quando eu altero um idioma aqui no sistema, o idioma se altera instantaneamente dentro da plataforma. Quando eu falo para vocês de uma tela responsiva, que é a mesma tela que nós temos aqui, também vamos ter no celular, eu quero dizer que nós temos uma tela que se enquadra ao tamanho do quadro, tá joia? Ao tamanho aqui do screen. Então, por exemplo, se eu for acessar a plataforma via celular, eu vou ter exatamente essas informações. Tudo que eu tenho no desktop vai estar dentro do meu celular, logicamente, adequado ao tamanho ali do screen. Voltando para a demonstração, vou passar com vocês agora aqui no canto do lado esquerdo por todos os módulos do sistema, tá joia? Logicamente, alguns módulos eu vou passar mais superficialmente, outros eu vou aprofundar um pouquinho mais na parte técnica. E aí aproveitem esse momento, fiquem à vontade para fazer perguntas, caso eu esteja em algum módulo e vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais, eu posso até me aprofundar um pouquinho mais para vocês verificarem como funciona e aí a gente sanar essas dúvidas. Primeiro módulo que nós vamos passar é o módulo de catálogos. É aqui onde eu vou dar a primeira carga com meus ativos, então, instalações, equipamentos, ferramentas, suprimentos, tudo que a gente considera um ativo vai ficar cadastrado aqui dentro. Recursos humanos, então, colaboradores, mantenedores, eletricistas, mecânicos, vão ficar cadastrados aqui no módulo de catálogos. E empresas, então, quando eu falo terceiros, eu quero dizer um fornecedor, um fabricante, um cliente, tudo que for CNPJ, tudo que for uma empresa, eu também faço cadastro aqui dentro. Aqui em ativos, nós vamos ter uma visualização muito simples, tá, do cadastro em árvore aí da empresa de vocês. Então, por exemplo, vocês vão ter o site da empresa cadastrada, toda instalação cadastrada dentro do Fractal tem uma geolocalização, vocês vão completar com endereço, criticidade de cada instalação. Aprofundando um pouquinho mais, nós não temos limites de criação de instalações nem de ativos. Então, os clientes podem criar quantos ativos e instalações eles desejarem. Trazendo aí para a empresa, eu vou ter vários setores dentro de uma empresa, como por exemplo, oficina, produção, e dentro da produção vou ter alguns equipamentos. Como exemplo, eu estou trazendo um chiller para vocês. Então, a gente vai desvendar um pouquinho agora como funciona o cadastro de um equipamento. Ok, estou com o cadastro de um equipamento aberto aqui no Fractal. Vocês conseguem vincular uma foto, conseguem falar se ele está habilitado ou não, se ele está fora de uso ou não. Todo equipamento vai ter um QR Code, todo ativo cadastrado vai ter um QR Code que vocês podem imprimir e colar como plaquetinha de identificação. Junto com o QR Code também vai ser impresso o nome do equipamento e o seu tag, o código, ok? Campos adicionais de cadastro, fabricante, modelo, serial, placa, criticidade. Então, a matriz de criticidade aqui no Fractal vai desde muito baixo até muito alto. Vocês conseguem categorizar os equipamentos, então vocês conseguem colocar subcategorias e características a mais. Então, eu posso colocar esse Chile, posso determinar uma capacidade, posso determinar um fabricante. Então, são campos que eu adiciono para ter mais poder de filtro, quando eu, por exemplo, quiser enxergar um BI, enxergar um indicador sobre eles. Então, eu consigo dividir os meus BIs, por exemplo, por capacidade, por modelo de equipamento e por características que vocês forem adicionando nesses campos. Consigo vincular fornecedor, data de compra, posso falar se o equipamento vai ser visível a todo mundo ou somente o pessoal daquela instalação. Aqui também no campo de cadastro, formulário personalizado, vocês criam campos de características personalizadas conforme a necessidade de cada empresa. Então, eu posso criar capacidade, modelo do compressor, qual fluido refrigerante que ele utiliza. É livre esse campo e também não tem limite para vocês criarem essas características. Campo financeiro, a plataforma ela entrega um cálculo linear de depreciação, então vocês vão conseguir enxergar a depreciação anual e depreciação mensal dos equipamentos. Conseguem vincular uma listagem de fornecedores e uma listagem de peças e suprimentos. Histórico, então, fica registrado todo o histórico do equipamento, seja o histórico de localização, sempre que mobilizar o equipamento de um local para o outro, vai manter um registro.
Tarefas, todas as ordens de serviço executadas no equipamento vão ficar registradas. E recursos, tudo que vocês utilizarem de recurso também vai ficar registrado. Dando continuidade, dois campos super interessantes na hora de falar de cadastro, são campos anexo, onde vocês podem colocar qualquer tipo de arquivo digital, um PDF, PowerPoint, vocês podem colocar um vídeo, uma nota fiscal, podem adicionar um link do fabricante, por exemplo. Vocês também podem adicionar uma nota, podem digitar alguma observação sobre esse equipamento. O último campo, na parte de cadastro de equipamento, é o gerenciamento de documentos. Tá? Então, o gerenciamento de documentos também são documentações, porém documentações que possuem vigência. Eu posso trazer aqui como exemplo nessa tela a garantia. Então, posso dizer se um equipamento está em garantia ou não. E eu defino qual vai ser a ação automática da plataforma quando essa garantia estiver acabando. Tá? Se alguém solicita um serviço para esse equipamento e ele está no período de garantia, o planejador vai ser avisado antes de programar uma tarefa para ele. Se eu adicionei um certificado de calibração, eu posso automatizar e falar que que quando estiver acabando a vigência desse certificado, que automaticamente seja aberta uma ordem de manutenção, uma ordem de calibração para um novo certificado de calibração, tá joia? Então aqui vocês conseguem controlar qualquer tipo de documentação que possui vigência. Ok, dando continuidade, o que a gente considera ativos aqui na Fractal? Qualquer instalação, equipamento, ferramenta, peças e suprimentos, arquivos digitais e arquivos em mapas. Conseguimos dar uma carga via planilha ou podemos criar ativos de maneira individual no botãozinho do lado direito. Dando continuidade, cadastro de recursos humanos. Então, cadastro aí dos colaboradores, mecânicos, eletricistas seguem a mesma linha, tá? Então, quando a gente clica aqui, por exemplo, no cadastro de um colaborador, teremos aqui a foto do colaborador, alguns dados pessoais aqui, como, por exemplo, até o endereço do mesmo, telefone para SMS, valor de hora, materiais emprestados em consignação, seja EPI ou ferramentas, consegue deixar registrado dentro do sistema. E aí também segue a linha aqui, ó, campo anexo, documentações sobre o colaborador, ok? E gerenciamento de documentos, documentações vigentes sobre esse colaborador. Se for um colaborador que possui NR10, que precisa aí de reciclagem, vocês vão adicionar essa NR10 aqui e vocês vão determinar qual que vai ser a ação automática e quando que essa ação vai acontecer. Ou seja, a plataforma pode encaminhar um e-mail para o gestor aí desse colaborador dizendo que ele precisa de uma reciclagem de NR10. Tá joia? Ou um ASO também, enfim, qualquer tipo de documentação vigente. Cadastro de empresas, terceiros, prestadores de serviço, fabricantes e clientes, igual. Esse cadastro vai seguir a mesma linha de cadastro ali de ativos e colaboradores. Então, campos completos para vocês conseguirem colocar o máximo de informações sobre essas empresas. Pessoal, ok. Estou finalizando aqui a parte de catálogos. Nós temos um módulo de armazém dentro do Fractal. Então, para que vocês consigam controlar os custos da parte de manutenção, é preciso que vocês tenham cadastrado aí um estoque com as suas peças, um estoque bem controlado. Então, aqui no módulo de armazém não temos limite para criar estoque, vocês podem criar quantos estoques vocês quiserem, tá? Como é um login de demonstração, eu tenho vários estoques de exemplo criado aqui, eu vou pegar um deles, esse é o almoxerifado central. Dentro de um estoque, campo de geolocalização, pode permitir estoque negativo, necessária aprovação para solicitação de material, se vai ser visível a todo mundo ou não, se o estoque vai ser controlado por alguma integração externa, então eu consigo integrar o meu módulo de estoque com outro ERP. Dentro do meu estoque, consigo visualizar de maneira bem simples todo o material disponível e cadastrado no sistema. Tá joia? Consigo visualizar também tudo que está abaixo do nível, tudo que está acima do nível e tudo que está dentro do nível, de uma maneira também muito simples. Se eu quiser visualizar um material, vou pegar essa correia como exemplo. Quando eu clico em detalhes, consigo aqui ter uma foto dessa correia, QR Code, consigo ver modelo, em qual prateleira que ela está, campos de características como peso, medidas, quais armazéns essa correia está cadastrada, quem são os fornecedores dessa correia, em quais ativos eu utilizo essa correia, e aqui eu consigo ver também todo o histórico. Sempre que eu utilizar essa correia, comprar, sempre que ela sair para um atendimento, vai manter um histórico, vai manter um registro.
Posso atrelar pedidos de compra com estoque mínimo, então vocês deixem automatizado, estoque mínimo com pedido de compra. E aqui, campo de entrada e saída, requisição de material e todo histórico de movimentação do seu estoque. Tá? Tudo que eu mostrar para vocês no sistema que for em lista, vocês conseguem selecionar e conseguem exportar para um Excel. Passando aqui pelo módulo de estoque, agora vamos sair e entrar no módulo de tarefas. Nesse módulo de tarefas é onde a manutenção vai trabalhar em si, tá joia? Então, primeiro aqui, plano de tarefas. Em plano de tarefas é onde vocês vão criar as suas manutenções periódicas, né? Os seus checklists. Então, no plano de tarefas, vocês vão criar um checklist personalizado ao modo da empresa e vocês vão definir quem que vai ser o ativador desse checklist, ou seja, o checklist vai entrar de quanto em quanto tempo? De 6 em 6 meses? Qual vai ser a periodicidade desse checklist, dessa preventiva? E aqui vocês também conseguem vincular um checklist a vários equipamentos, ok? Quando um checklist é criado, categorizado e parametrizado, vocês não vão precisar ficar mexendo nele novamente. Você criou, vinculou ele em vários equipamentos, a partir daí o programa ele vai trabalhar sozinho para que essas informações entrem e vocês programem. Bom, aqui em tarefas vamos ter agora ordens de serviço, tá joia? Eu não vou aprofundar em plano de tarefas nessa configuração de checklist, mas eu vou mostrar para vocês aqui mais a ordem de serviço. Então, em ordem de serviço, nós vamos ter um Kanban onde o PCM vai trabalhar de maneira mais ativa, tá joia? Para fazer o controle e o planejamento dessa manutenção. Primeira coluna do Kanban, nós vamos ter tarefas pendentes. Então, todas as ordens, todas as tarefas preventivas que forem entrando para serem programadas, elas vão entrar em tarefas pendentes. As tarefas foram programadas, foi enviada para um colaborador, vem para a OS em processo. Então, já vai ficar no nome de um responsável pela execução. Vai ser gerado um número de ordem. Vocês podem ver que nós temos até uma barra de cumprimento da ordem de serviço, então conforme ele vai concluindo as etapas, automaticamente vai alimentando essa porcentagem de cumprimento. Quando a ordem é 100% finalizada, vem para OS em verificação. Nessa coluna de OS em verificação, o responsável aí pelo planejamento, o programador, ele vai analisar as informações colocadas e se elas estiverem ok, vai movê-la para concluída. E finalizou a etapa de planejamento dessa OS. Vou fazer um exemplo com vocês que eu preparei, esse checklist. É um checklist periódico, uma preventiva aqui, ó, em uma esteira transportadora, tá joia? De criticidade média. Eu vou programar esse checklist. Então, eu vou clicar, vou arrastar para processos. O checklist que eu criei no módulo anterior com perguntas e respostas já vai puxar automaticamente. E a única coisa que eu vou fazer é definir o responsável pela execução da atividade. Então, eu vou pegar um responsável aqui, esse Adalton Moraes, e vou definir que o Adalton vai ser o meu técnico responsável pela realização dessa atividade. Bom, defini o responsável, gerei a ordem de serviço. Nesse momento, o Adalton recebe essa informação no celular, recebe essa informação por e-mail, recebe um pop-up, ele define qual que vai ser a resposta automática para ele ficar sabendo, e aí ele vai saber que ele tem agora uma nova ordem para executar. Como é que o Adalton vai fazer essa execução? Bom, estando com o celular, novamente para a gente frisar aqui como funciona, ele vai ver essa tela, tá joia? Então o Adalto ele vai ver somente as informações que estiverem no nome dele para ser executado. Então, só as OS que forem pertinentes para a execução dele. O Adalto ele vai dar um clique, vai entrar aqui na ordem de serviço e vai clicar em começar. Quando um técnico clica em começar, o tempo começa a contar automaticamente. Toda a parte aqui de tempo, duração estimada, data inicial e final vai ser preenchido pelo sistema. E o Adalto vai precisar preencher o checklist. Checklist é esse que pode ser personalizável, 100% personalizável pelo cliente. Pode ser com perguntas e respostas que vocês vão definir. Pode ser um checklist que tenha respostas via mídia, então vocês vão determinar aqui, por exemplo, que quando ele responder uma pergunta, automaticamente fique o botão de anexo para que ele também bata uma foto. Tá? Então, ele vai ter ali, por exemplo, não somente um checklist preenchido, mas um relatório fotográfico da execução das atividades, tá joia? Dentro do checklist é possível criar campos de medidores para que vocês monitorem variáveis dos equipamentos.
A parte de IoT que eu falei para vocês é um monitoramento automatizado, logicamente, mas se vocês não quiserem nessa primeira etapa, não vamos contratar, vamos ficar aqui monitorando de maneira manual, pode ser imputado um campo de leitura de medidor dentro do checklist, para que ele meça uma variável do equipamento na hora da atividade e essas medições vão ficar registradas dentro de um gráfico, tá joia? Bom, preenchimento de checklist. Foi feito limpeza na transmissão, por exemplo? Sim. Foi trocado o rolamento? Sim ou não? Foi verificada a integridade da esteira? Aprovado? Alerta? Falhou? Né? Então, quero mostrar que é infinito as possibilidades para vocês criarem aqui as alternativas. Campo de observação, um campo de texto, né? Que pode ser escrito aí, pode ser criado para que o técnico coloque algum tipo de observação. É importante que vocês já deixem provisionado nas preventivas planejadas tudo que vocês vão utilizar de recursos, tá? Para quê? Para que vocês consigam depois no BI de análise econômica visualizar todo o provisionamento de gastos, né? Então, tudo que vocês vão gastar com manutenção que esteja lá no BI de análise econômica através do campo de recursos. Se vocês não deixaram nada provisionado e o técnico quiser adicionar alguma coisa, eles conseguem fazer a requisição, retirar o material no estoque e esse custo vai ser automaticamente provisionado nessa OS. Por último, nós vamos ter um campo anexo, é um campo livre que o técnico pode ali colocar qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de arquivo, qualquer tipo de foto, ok? Então, o técnico preencheu as suas atividades, colocou os seus recursos, ele clicou em parar. Quando o técnico clica em parar, a plataforma salva de maneira automática a ordem de serviço. Quando o técnico sai, a plataforma pergunta: está 100% executado? Ele diz que sim. E nós temos mais um campo que é opcional aos clientes, tá joia? Então, alguém pode assinar e validar o serviço realizado ali por esse técnico, comprovando que ele finalizou 100% a atividade. Depois que o OS sai de processo, vem para verificação. Aqui volta para a etapa do PCM, onde o PCM pode analisar as informações colocadas. Se estiver tudo ok, não tiver nenhum empecilho que precise voltar essa ordem, o PCM pode clicar, arrastar e concluir essa ordem de serviço. E a ordem está 100% finalizada. Bom, apliquei um filtro para que não tenha uma poluição visual muito grande. Agora eu vou tirar esse filtro aqui, vocês vão ver que vai aparecer bastante informação. Essas informações podem ser filtradas aqui pelo critério que o cliente desejar. Temos filtros avançados, pode filtrar por critérios do ativo, qualquer tipo de informação sobre a tarefa ou informações sobre uma ordem de serviço. Então, o filtro avançado permite que vocês visualizem as informações conforme a necessidade de cada empresa. Temos também aqui na visão calendário o cronograma das atividades. Primeiro, um cronograma mensal, tá? Por exemplo, essas atividades aqui estão por número de ordem de serviço, né? Eu consigo, por exemplo, aplicar algumas configurações, como alterar aqui para nome do responsável. Então, agora eu vou ter as ordens de serviço por nome do responsável. Se eu quiser reprogramar alguma ordem ou alguma tarefa, eu consigo clicar e arrastar para reprogramar essa tarefa, ok? Aqui também eu consigo aplicar filtros para ver por localização, para ver por tipo de tarefa, os mesmos filtros que eu tenho naquela tela anterior. Consigo visualizar por semana, tá? Então aqui tem os dias da semana e o horário. E eu tenho uma visão em Gantt desse planejamento, como se fosse do MS Project, ok? Então, tem um planejamento aqui também em Gantt. Bom, para finalizar a parte de tarefas, nós temos ordens de serviço, né? Aqui eu vou ter uma listagem, é uma lista completa com todas as ordens que vocês possuem, seja finalizadas, concluídas, pendentes, tudo que tem de ordem de serviço vai estar nessa lista e todas as colunas dentro dessa lista é uma informação dentro da ordem. Então, é como se fosse um banco de dados, tá joia? E essas informações todo cliente consegue também exportar para um Excel. Pessoal, estamos saindo aqui do módulo de tarefas, vamos entrar no módulo de monitoramento, né? Então, aqui em monitoramento é onde podemos trabalhar com os IoTs. Fractal Onboard, caso o cliente tenha monitoramento de veículos ou equipamentos com Fractal Onboard, geolocalização, então uma listagem de todos os equipamentos vai aparecer do lado esquerdo. O cliente vai conseguir enxergar a geolocalização
de todos os equipamentos, consegue visualizar se o equipamento está se deslocando ou não, se ele está ligado ou desligado, qual foi o deslocamento diário do equipamento nesse dia, além do medidor, né? Então aqui eu vou ter as medições. Olha só, eu tenho bastante medidores cadastrados como exemplo aqui, e aí eu vou explicar como funciona o medidor. Vou ter aqui sua configuração, né? Seu cabeçalho aqui de descrição, e vou ter um painel de medição. Tá? Posso medir qualquer tipo de variável, seja via IoT ou seja de maneira manual. Aqui eu vou ter o valor da última medição, o valor atual, se estiver sendo monitorado com IoT, valor base acumulado em média mensal estimada. Aqui embaixo vou ter a utilização média mensal e um gráfico mostrando a utilização e mostrando as variações dessas variáveis. Também temos um painel de leitura, tá? Então, posso definir para o sistema que o sistema registre leitura todo dia às 5 horas da tarde. Então, o sistema vai registrar uma leitura e vai gravar essa leitura para que fique registrada, tá? Daqui eu posso tirar também um relatório, tá joia? Um relatório de leitura. Essa leitura pode ser de maneira manual ou pode ser automatizada. Se for de maneira manual, lembrando, pode ser via ordem de serviço ou pode ser de maneira manual diretamente por aqui. Tá joia? Então, eu posso, por exemplo, chegar aqui e adicionar uma nova medição desse medidor. Bom, lembrando que os equipamentos podem trabalhar aí com manutenções baseadas em condição, então se estiver sendo monitorado via IoT, eu posso definir qual que é o padrão e posso definir qual que vai ser a ação automática caso a variável ultrapasse esse padrão que eu predeterminei, tá joia? Ok, eu posso anexar aqui, posso colocar quantos medidores, quantas variáveis eu quiser monitorar, não temos limites. O módulo de automatizador do Fractal é aqui onde se trabalha a configuração das ações automáticas. Então, tudo que eu defini de ação automática para o sistema tomar, dependendo de uma resposta que ele tiver, é aqui que eu vou colocar para ser executado. Tá joia? Então, é aqui, esse módulo é bastante trabalhado na hora da parametrização do sistema, da implantação, onde o consultor consegue avaliar a real necessidade de cada cliente e consegue parametrizar e deixar o sistema automatizado o máximo possível para os clientes. Agora, estamos já finalizando, vou entrar aqui no módulo de BI, ok? Então, módulo de BI, Business Intelligence, vamos pegar todas essas informações em campo, essas informações coletadas das ordens de serviço, informações já pré-cadastradas nas preventivas, vamos tratar essas informações e apresentar de uma maneira intuitiva, de uma maneira muito responsiva, para que os gestores consigam avaliar o que está acontecendo. Bom, aqui em BI, vamos então primeiro iniciar pela análise econômica, tá joia? Bom, então na análise econômica eu vou ter aqui recursos previstos. Eu consigo visualizar o meu provisionamento de gastos. Tá? O que é o provisionamento de gastos? Eu vou deixar pronto nas preventivas tudo que eu for utilizar, seja material, seja mão de obra ou recurso terceirizado. Então, eu deixei pronto que nas preventivas de ar-condicionado, que vão acontecer a cada 3 ou 4 vezes, que eu vou utilizar X quantidade de recurso, eu consigo prever o meu gasto. Então, tudo que eu vou gastar com recurso humano, recurso material e recurso terceirizado ao longo do tempo, tá joia? Eu consigo também aqui enxergar todos os meus recursos já utilizados. Então, recursos utilizados, tudo que eu gastei nas minhas ordens de serviço, seja material, mão de obra ou terceirizado, vai aparecer de maneira detalhada nesse relatório. Então, vou ter o número de cada ordem de serviço, se ela está concluída ou não, se ela está finalizada ou não, qual que foi a descrição do recurso, o valor gasto, quantidade do recurso utilizada, localização, qual que foi o ativo que utilizou esse recurso. Se eu quiser ver detalhes, consigo enxergar os detalhes do recurso, consigo ver detalhes do ativo e consigo ver detalhes da ordem de serviço. Por último, nós temos uma tabela dinâmica. Olha só, para que eu não tenha que ficar aplicando filtros na parte de recursos previstos e utilizados, eu tenho uma tabela dinâmica que eu consigo trabalhar de maneira mais ágil essas informações sobre custos. Para que não tenha também que exportar nada para o Excel, vocês podem trabalhar aqui dentro. Então, nessa tabela dinâmica, eu tenho uma visão geral, consigo aplicar aí filtros para enxergar tudo que está acontecendo. Tá joia? Bom, estou vendo aqui uma pergunta do Davi, né? Boa tarde. Ele gera um relatório dos custos de manutenção, ou seja, quantas intervenções eu fiz e quanto eu gastei em cada uma? Bom, Davi,
acabei de responder talvez a sua pergunta aqui em recursos utilizados, ok? Tudo que você gastar com a sua manutenção vai estar aqui dentro. Se você quiser aplicar filtro, você pode aplicar filtros por qualquer tipo de coluna. Então, se você quiser ver por tarefa corretiva de elétrica, por tarefa bimestral, você consegue aplicar por qualquer critério, ok? E daqui você consegue também extrair o seu relatório, você consegue exportar para um Excel. Mas também você vai ter uma tabela dinâmica. Tá joia? Então, nessa tabela dinâmica, eu vou mostrar de uma maneira mais simples. Olha só, se eu quiser saber quanto que eu estou gastando com chiller, por exemplo, de manutenção, eu vou enxergar. Eu posso aplicar filtro para ver quanto que eu estou gastando com esse chiller no mês de junho. Se eu quiser, eu posso aplicando mais filtros. Eu quero ver quanto que eu estou gastando com chiller no mês de junho de capacidade X, ou seja, estou aplicando uma característica nesse relatório. Quero ver os equipamentos que possuem essa característica. Agora eu quero ver tudo que eu estou gastando com recurso material no mês de junho com equipamentos dessa característica. Posso adicionar mais informações. Eu quero ver tudo que eu gastei com tipo de tarefa corretiva, ou seja, né, o que eu estou gastando com esses equipamentos no mês de junho, equipamentos que possuem essa característica, com tarefas corretivas. E por aí vai. Tá joia? Então aqui também vocês vão aplicando filtros para ver essas informações de maneira mais ágil. Temos as análises técnicas. Então, aqui em análise técnica, tenho tarefa programada versus as finalizadas, com ordens de serviço. Tenho aqui também execução das tarefas planejadas, então tudo que está planejado, programado e tudo que foi finalizado. Porcentagem aqui, ó, tarefas planejadas e não planejadas, então corretivas e preventivas, ok? Vocês vão ter uma comparação. Tem aqui os tipos de tarefas que mais estão sendo executadas na área, se é corretiva, limpeza, se é inspeção. Pessoal, eu consigo expandir esses gráficos também, tá? Então, se eu quiser expandir os gráficos, é possível expandir, consigo visualizar aqui as informações de cada coluna. Clicando em detalhes, eu consigo ver as informações separadas aqui, tá joia? Temos os KPIs, então a plataforma já traz para vocês o cálculo de MTBF e MTTR, tempo médio entre as falhas, tempo médio de reparo, disponibilidade de falhas e disponibilidade de manutenção. Essas informações podem ser filtradas, então vocês podem aplicar filtros por localização, por exemplo. Se quiser ver detalhes dessas informações, aqui em detalhes vocês vão ter detalhado essas informações, ok? Esses indicadores de cada ativo. Então, aqui eu vou ter a listagem dos meus ativos, consigo visualizar disponibilidade de manutenção, disponibilidade de falhas, MTBF, MTTR, quantidade de falhas, total de horas parado por falhas e total de horas parado por manutenção. Tá joia? Então, eu tenho aqui a visualização individual do MTBF e MTTR e a visualização das fórmulas aplicadas. Bom, nós temos uma funcionalidade no sistema também muito interessante, tá? Então, nós temos uma análise de falha. Essa análise de falha, ela vai ser aplicada às corretivas. Então, toda ordem de serviço que for corretiva, ela vai ter uma pergunta, e essa pergunta vai ser o gatilho para alimentar esse indicador. Na pergunta, a ordem vai estar assim, o ativo falhou? Se o colaborador falar que sim, o ativo falhou, ela vai aprofundar e vai abrir outras perguntas. Vai perguntar qual que foi a falha, qual que foi a causa da falha e qual o método de detecção. Então, ela vai aprofundando nessas perguntas, ainda em campo, para o colaborador que está executando a manutenção, para que esse BI seja alimentado. Então, olha só, na análise de falha, eu vou ter aqui as principais falhas que acontecem na área, tá? Então, falha elétrica, mecânica, hidráulica, enfim, vou ter aqui o ranking com todas as falhas. Poxa, eu estou tendo muita falha elétrica, eu consigo dar o drop in. Então, dou o drop in, consigo entrar, clicando ali na coluna de falha elétrica e consigo ver as principais causas de falha elétrica que estão acontecendo em campo. Tá, joia? Se é devido a um curto-circuito, se é o desgaste natural do equipamento, falha no automático, mau uso, enfim. Então, vocês vão ter uma análise de falha também alimentada de maneira automática. Temos aqui outra análise agora de ordens de serviço, todas as ordens programadas e concluídas em um gráfico, qualificação dos seus técnicos e as últimas ordens executadas. Ainda não finalizamos o BI, tá joia? Nós temos aqui mais um BI, que é o BI de solicitação de serviços. Bom, BI de solicitação de serviço vai servir para que a manutenção consiga medir a performance de atendimento para solicitações que são abertas em campo. Então, vou ter aqui um gráfico mostrando as solicitações criadas e resolvidas, com uma curvinha de tendência acompanhando. Em números, as solicitações criadas, resolvidas e pendentes.
tempo médio para a primeira resposta, tempo médio em espera da solução e tempo médio da solução. Então, olha só, eu estou avaliando quanto tempo eu levo para o atendimento das solicitações que são abertas. Isso é importante porque a gente consiga também efetuar aí melhorias, né, para os atendimentos. Porcentagem das solicitações avaliadas, média das notas, e eu tenho aqui mais um gráfico mostrando o status de solicitação, o status de cada solicitação de serviço, tá joia? Bom, vou ter aqui um ranking mostrando a quantidade de solicitações atendidas de cada colaborador e a média das notas de cada colaborador. Vou ter também o número de solicitações por ativo. Então, quais ativos mais estão quebrando, quais ativos mais estão falhando, eu consigo visualizar de maneira bem simples e bem ágil por esse indicador. Por último, liberamos aqui esse ano, 2022, o Fractal BI. Então, no Fractal BI, agora os clientes têm a possibilidade de criarem BIs avançados e personalizados conforme a necessidade de cada um. Então, no Fractal BI é livre para que os clientes possam trabalhar a criação dos próprios BIs, tá joia? De maneira bem simples. Então, o botãozinho do lado direito, adicionar, um cliente vai escolher qual o tipo de gráfico que ele vai querer adicionar. Ele vai dar um nome para esse gráfico e ele vai puxar uma fonte de dados, ok? Bom, não tem limite, os clientes também vão criando seus próprios BIs aqui dentro, tá joia? E vão personalizando as informações. Dando continuidade para a gente finalizar, temos aqui um disco em nuvem. O disco em nuvem é um disco, é um drive, na verdade, dentro da plataforma que permite que os clientes possam adicionar e controlar qualquer tipo de arquivo. Então, vocês podem criar um drive, colocar documentações, informações importantes e compartilhar essas informações com a sua equipe, tá joia? O drive é livre, todos os clientes vão ter o drive para trabalhar. E aqui no módulo de pedido, nós temos solicitações de materiais e temos solicitações de serviços, que é onde eu quero passar com vocês para a gente estar finalizando. Aqui em solicitação de serviços é onde as solicitações em campo vão acontecer, tá joia? Elas vão acontecer via celular, então um colaborador ou qualquer um que estiver passando em campo e visualizar ali a necessidade de manutenção vai apontar a câmera para o QR Code e solicitar esse serviço, tá joia? Bom, como é que funciona? O solicitante apontou a câmera para o QR Code, ele pode adicionar uma foto, uma mídia sobre esse problema que está acontecendo. Ele pode colocar aqui uma descrição sobre o problema, tá joia? Então, ele vem e adiciona aqui uma descrição. Como ele vai apontar a câmera para o QR Code, automaticamente vai puxar o ativo, tá joia? Então, ele não vai precisar selecionar o ativo, porque já vai estar na identificação do QR Code. Então, ele apontou a câmera para o QR Code, o ativo já vai estar aparecendo aqui automático. E ele pode adicionar informações aqui, comentários, falar em que momento que o equipamento parou, qual que é o problema. Ele pode adicionar mais detalhes para essa solicitação. Ok, quando uma solicitação é aberta, é gerado um número. O solicitante ele fica agora a par de tudo que acontece com essa solicitação, tá? E o pessoal da manutenção recebe essa solicitação para ser tratada. Então, a manutenção vai clicar e vai tratar essa solicitação que foi aberta, vai enviar essa solicitação ou para uma ordem de serviço, né, encaminhando direto para alguém executar, ou pode encaminhar essa solicitação para a coluna de tarefas pendentes dentro do Kanban, dizendo aí, por exemplo, que é uma corretiva planejada, né, uma corretiva onde não há tanta urgência, eles vão planejar posteriormente a execução dessa atividade. Bom, como eu falei para vocês, cada etapa que acontece dentro aí da solicitação que é aberta, o solicitante fica sabendo. Então, ele consegue acompanhar aqui, ó, quando que foi aberto, se a solicitação dele está em espera de ordem de serviço, se ela já está com ordem de serviço em processo, se já foi finalizado e está para verificação, né? Se o solicitante quiser entrar em contato com o pessoal da manutenção, né? Então ele consegue vir aqui, por exemplo, e pedir mais urgência, né? Então ele vem e consegue pedir uma urgência maior para executar essa atividade. E aí o pessoal da manutenção, os planejadores ou o responsável pela execução vai receber essa informação para dar uma tratativa aí um pouco mais emergencial para essa atividade. Bom, acabei de passar com vocês praticamente por todos os módulos do nosso sistema. Eu não aprofundei aqui nas configurações de usuário, acho que não é necessário nesse momento. Tá? Estou aberto a perguntas, estou aberto a dúvidas, então fiquem à vontade. Vou agora abrir aqui a caixinha de perguntas e respostas para a gente ir trabalhando um pouquinho essas informações. Tá?
Bom, a primeira pergunta aqui, então, veio a do Davi, né? Respondi a pergunta do Davi. Tem uma pergunta do Thiago, né? Consigo importar as informações de árvore do SAP para o Fractal One? Depois consigo exportar para o SAP? Thiago, consegue sim, tá? Então, vocês têm duas maneiras para fazer esse input de dados, tá joia? Pode ser através de uma planilha em Excel, pode baixar uma planilha ali de cadastro do SAP, e a gente consegue importar essa planilha direto na nossa árvore de ativos, tá joia? Então, nós vamos fazer o input de uma vez, uma importação em massa de todas essas informações, de tudo que tem cadastrado, tá? Não há necessidade da gente importar várias planilhas, desenvolve uma só e já imputa ela de uma maneira que já se forme uma árvore de ativos dentro do sistema quando o input acontecer, tá bom? E a segunda maneira é via API. Tá? Conseguimos fazer a migração dos dados via API. Se quiser manter as duas bases atualizadas, então é desenvolvida aí a integração via API para que os dois sistemas fiquem com a mesma informação. Tá? Então, tudo que tiver ali no SAP também vai ter aqui no Fractal e vice-versa. Se você retirar do Fractal e retirar no SAP, vai refletir ali no outro software que vai estar recebendo a informação. Tá? Bom, Ademir, em caso de uma empresa que tenha mais de um prédio no mesmo local, o sistema fornece os relatórios de KPI individualmente? Ademir, fornece sim, tá? Nós somos uma plataforma multi-sites. Na hora que eu vou logar no sistema, eu consigo ter bases diferentes para eu estar entrando e estar logando, tá joia? Agora, todos esses KPIs que eu mostrei para vocês, você também vai conseguir trabalhar de uma maneira aqui dentro. Então, olha só, vou ter um site, né? Vou ter uma empresa e dentro dessa empresa eu vou ter vários sites espalhados no Brasil inteiro. Então, várias localidades, várias instalações, tá joia? Se você quiser enxergar um KPI separado por instalação, aqui no módulo de BI, por exemplo, você vai poder aplicar o filtro. Então, você vai aplicar o filtro em ativos e localização, você vai selecionar qual que é o site que você quer, tá? Então, aqui você vai escolher qual site você quer ver essas informações, tá joia? Não somente aqui da parte dos BIs, tá? Mas você também pode trabalhar esse filtro em qualquer outro módulo, como, por exemplo, aqui em tarefas. Se você quiser ver os indicadores ou quiser ver o seu Kanban de atividade só de um site, você consegue entrar aqui em localização e selecionar o site que você quer visualizar essas informações. Tá joia? Bom, obrigado aí, pessoal, pelas perguntas, Ademir, Davi, Thiago. Mais alguém? Estou aberto a perguntas, viu? Se alguém mais quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Pessoal, vou dar aí mais uns 5 minutinhos para a gente trabalhar essas questões aí que vocês tiverem dúvidas. Só aproveitando, enquanto vocês estão verificando aqui, aqui passando em configuração, é possível também que a gente limite acesso dos usuários, tá? Então, quando eu for criar um usuário, consigo criar de maneira bem simples, colocando o nome, o e-mail do usuário, ele vai receber um link, vai gerar uma senha, tá? Ele já vai ter acesso ao sistema, e você consegue, ó, limitar, então você consegue mostrar unicamente os ativos associados a. Então você limita esse usuário somente àquela instalação que você quer que ele enxergue, os ativos. Bom, fiquem à vontade. Tiago fez mais uma pergunta. Como funciona a rastreabilidade dos dados lançados nas OSs? Tiago, bom, vamos lá. Rastreabilidade dos dados. Qual tipo de dado? Preenchimento da ordem de serviço ou os dados de cabeçalho de uma ordem de serviço, de uma OS? Precisava só entender quais tipos de dados, tá? Pois todos os dados que são preenchidos numa ordem de serviço, eles vão ficar salvo dentro da própria ordem de serviço, tá bom? Vocês vão ter essa ordem de serviço de maneira virtual, tá? Tenha ela mídias ou não, mas você também consegue ter uma ordem de serviço num PDF, tá? Então eu consigo gerar um PDF, por exemplo, dessa ordem de serviço, tá bom? Se eu quiser compartilhar com alguém, vou ter aqui todo o checklist preenchido, né? E vocês têm 3 modelos para escolher dentro do Fractal, 3 modelos de PDF. Eu estou apresentando um modelinho que nós temos aqui, temos mais 2 modelos, o que vai diferenciar entre um e o outro é
localização das informações. Então, talvez esse cabeçalho de ordem de serviço esteja aqui no meio, talvez a tarefa venha antes das notas, tá joia? Mas ele possui os mesmos campos aí de uma ordem de serviço digital, tá? Os campos aqui de aceito, validado por e executado por. Bom, temos uma funcionalidade bacana também na ordem de serviço que vocês conseguem compartilhar uma ordem de serviço. Então, eu posso, por exemplo, compartilhar uma ordem de serviço via e-mail, via WhatsApp, via LinkedIn ou via Telegram. Então, eu consigo clicar aqui e compartilhar com algum colaborador para ser um pouquinho mais ágil na hora de enviar as informações. Bom, Thiago aqui completou. Exemplo, lancei dados incompletos e precisarei alterar. Existe risco de perder os dados nesse momento de alteração? Thiago, bom, se você lançou dados incompletos, finalizou a ordem de serviço, primeiro assim, a pessoa que vai parametrizar o sistema vai definir se, se o preenchimento das etapas serão obrigatórios ou não, tá? Se não é obrigatório, então assim corre o risco dele finalizar a ordem de serviço sem o preenchimento de todas as etapas. Se for obrigatório o preenchimento, ele pode preencher e as etapas vêm para verificação. O que acontece? Aqui em verificação é onde o PCM, onde o programador vai analisar as informações colocadas, tá joia? Então ele vai abrir, vai verificar todo o preenchimento da ordem de serviço. Se ela tiver tudo ok, ele move para concluído. Se ela não estiver ok, ele pode reabrir essa ordem. Então ele pode voltar essa ordem para processo. Tá joia? Então ele pode voltar essa ordem para processo para que o técnico tenha que executar ou revisar alguma informação. E aí ele coloca uma mensagem, fala por que ele está retornando essa OS para processo, o que precisa ser alterado, tá? Então, e toda essa etapa fica registrada, tá? Toda ordem de serviço vai ter um registro. Tendo um registro, tudo que aconteceu na ordem vai ficar gravado no sistema. Então, vai ficar gravado quando começou, quando finalizou, né? Se uma ordem para ou se uma ordem é pausada, tem ali uma justificativa, o porquê, e o técnico tem que preencher o porquê que é parada, tá joia? Mas não se perde nada dentro de uma ordem de serviço, tá? Tudo que você colocar dentro da ordem de serviço vai ficar gravado no sistema. E aí tem a parte de parametrização, onde, por exemplo, você pode definir que uma ordem 100% finalizada, ela nunca possa voltar para ser preenchida novamente. Aí será necessário abrir uma nova ordem de serviço. Então, tem alguns gatilhos e algumas personalizações que vocês podem executar na hora de configurar o sistema. Pessoal, a gente está finalizando aqui a nossa apresentação, tá? Eu continuo aberto aí para algumas perguntas, caso vocês queiram perguntar. Vou dar mais um minutinho. Bom, maravilha, pessoal. Então, não havendo mais perguntas, vou finalizar a nossa apresentação. Tá joia? Gostaria de agradecer a participação de todos. Gostaria também de agradecer a interação aí dos colaboradores que fizeram as perguntas. Bom, a Natália está respondendo vocês aí também no chat. Ela passou o meu perfil do LinkedIn, o nosso site, passou o nosso podcast, tá joia? Fiquem à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento. Vocês também terão junto aí no chat as minhas informações, então, caso queiram aí realizar uma nova demonstração ou uma demonstração um pouco mais pessoal, um pouco mais particular, não tem problema, podemos agendar algum dia, tá joia? E a Fractal fica à disposição de todos. Até uma próxima webinar, pessoal. Muito obrigado.